Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Nós já estamos terminando essa semana, onde estudamos sobre o Mestre dos Mestres, ele como professor e a lição que ele nos trouxe, as várias lições que ele nos trouxe durante sua vida. Iremos fazer uma breve recapitulação do estudo da lição e irei fazer uma oração para então iniciarmos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Estudamos essa semana sobre esse Cristo abençoado que nos guiou e nos guia hoje até o Senhor. Nos abençoe mais uma vez, que possamos ser um reflexo do seu caráter, olhando através de Jesus Cristo. Nos abençoe e nos guia, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa semana foi bem empolgante. Eu tive aqui a companhia do pastor Harrison, e nós vimos, pastor Harrison, essa semana, como a encarnação de Cristo pôde nos trazer grandes lições para a nossa vida, né? Porque já que a lição fala sobre esse tema, né? Redenção, educação, olhando para Cristo como um livro, nós podemos aprender muitas lições do ponto de vista que é a encarnação, ele descer para salvar o homem. Exatamente. Fazendo um comparativo com aquilo que acontece com Satanás, a gente vê que a gente entende um grande valor na encarnação de Cristo. Cristo, como a gente leu, né, na lição passada, ele não usurpou o ser igual a Deus. Ele não quis ser isso. Antes ele se esvaziou. E diferente de Satanás, né? Que Satanás ele exato, quis ser igual a Deus. Quis ser igual a Deus. E Cristo esvaziou-se da forma de Deus, tornou-se como homem e se humilhou. Exatamente, se tornou um servo. Então, eu creio que esse é o ponto bem especial que a lição traz, que trouxe para a gente, a grande virtude da humildade. É isso, o ponto-chave na encarnação de Cristo é o quê? É que um Deus, tendo todo o seu poder, sendo soberano da forma que Ele escolheu, de fato, teve o livre-arbítrio, e escolheu, de fato, não ser assim, para que o fizesse o quê? Para que Ele pudesse salvar o ser humano, para que pudesse mostrar, que nem a gente viu na lição hoje, mostrar o caráter de Deus. Eu acho isso fantástico, uma das coisas que a gente mais ensina. E isso tem muitos clichês, né, em relação a isso, né? Cristo Exato. Deixou sua glória e majestade, deixou a riqueza do céu para vir. É clichê, mas é uma verdade profunda. É uma verdade. É uma verdade profunda que Cristo veio e se tornou exemplo para nós. E Ele, como exemplo, Ele passa a ser o nosso padrão. A gente não pode estar buscando padrões humanos, né? Buscando paradigmas de pessoas. Você não é errado você admirar alguém. Uma pessoa tem aparenta ali, né, pelas suas ações, um bom caráter, uma pessoa excelente, excepcional, mas até um certo ponto ela pode ser modelo para você. Mas o modelo, o nosso paradigma completo é a pessoa de Jesus Cristo. Quer aprender? Tem que ser nele. Ele é o nosso livro, né? Exatamente. O próprio Paulo mesmo, ele fala, e Pedro também fala isso, ele diga, sede meus imitadores. Olha só, então temos que imitar Paulo, temos que imitar Pedro? Não, depois disso Pedro lhe diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo mesmo também diz isso. Então, não é o padrão não é Paulo, o padrão não é Pedro, o padrão não é Isaías, o padrão não é Oséias, o padrão é a pessoa de Cristo. Por quê? Porque ele foi esse ideal de vida, esse ideal de ser, e esse, como o pastor bem falou, deve ser o nosso paradigma, deve ser aquele para quem nós olhamos e nós devemos estar refletidos nele, que é aquilo que a Ellen White ela usa no seu livro Educação, né? Nós devemos ver em Cristo um espelho, devemos estar ali e devemos, olha só, Cristo é o meu padrão, Cristo é o meu modelo. Então é a partir dele, somente nele, que eu vou o quê? Que eu vou me basear. Como o pastor bem falou, não é um pecado você admirar as pessoas, mas deixar de lado a pessoa de Cristo já é um passo para a gente estar aí decaindo, já é um passo para a gente estar andando no erro. Então Jesus Cristo, ele deve ser sim o nosso padrão. Ele deve ser aquele que nós devemos nos espelhar, né?
essa é a expressão que a escritora Ellen G. White, inclusive eu indico para você o livro Educação desta escritora, Ellen Gold White, e nós temos esse livro como um livro excepcional, falando sobre educação cristã, eu indico para você. E nós também temos, né, o nascimento e a morte de Jesus Cristo, toda a sua vida, sua morte e ressurreição, apontando para o caráter de Deus. Todas as ações de Cristo, elas tinham um único propósito: apontar para Deus e, claro, cumprir o propósito de reconciliação entre Deus e o homem. Tudo que Cristo fez há 2000 anos atrás reflete em nossas vidas hoje. Essas ações são para que nós tenhamos vida em abundância. Quando eu acordo pela manhã, eu tenho que lembrar da vida dele. Eu tenho que lembrar que ele é o mestre dos mestres. É ele quem ensina. Ele é quem nos mostra o caminho que deve ser seguido. Então, lembrando que para vencer as provações hoje, você tem que olhar para Cristo, né? Se ele for o teu espelho, se é nele que você está se voltando todos os dias, então você poderá vencer as provações e tentações. Exatamente. Esse ponto ele é muito bom, porque nós vemos que ao longo de toda a vida de Cristo, apesar de todas as características que nós vemos que ele possui, e que são características de Deus, eu creio que a que mais se exalta, a que mais é mais fácil de identificar na vida de Cristo é a abnegação, é o altruísmo, é o modo como Cristo ele se doava realmente pelas pessoas, se doava pelos seus discípulos, por aqueles que necessitavam, e se doava até mesmo por aqueles que o odiavam. Quando Cristo exortava as pessoas, Ellen White fala isso no Desejar das Nações, ele não exortava com ira, com raiva, mas ele exortava com lágrimas nos olhos. Ou seja, ele até mesmo com aqueles que não se importavam com ele se importava com esses. Então eu creio que para nós termos aí realmente uma boa vida, tudo que é necessário, obviamente, primeiro, é acreditar em Deus e, obviamente, viver do modo que Ele quer que nós vivamos. E que modo é esse? Qual foi o melhor modo que Ele nos mostrou de viver? A pessoa de Cristo. Uma vida de humildade, submissão, exatamente. À vontade do Pai. Que Deus possa usar você, que essa semana você tenha se esforçado para estudar essa lição, foi uma lição maravilhosa, que amanhã você tenha um ótimo estudo em sua igreja local, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo podcast.